Você já parou para pensar? O que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Em meio à correria do dia a dia, onde Deus se encaixa na sua rotina? Será que Ele está no centro, ou é apenas uma parte que sobrou no final do dia? Todos os dias, nos vemos apressados, correndo de um lado para o outro, tentando dar conta de tudo. Temos compromissos, prazos, responsabilidades. Parece que a vida exige mais de nós do que podemos dar. E no meio disso, quem fica para depois? Aquele momento com Deus, a oração, a leitura da palavra, o tempo de conexão com o nosso Criador. Quantas vezes já deixamos isso de lado por achar que não temos tempo? Mas será que o problema é realmente a falta de tempo? Ou será que estamos priorizando as coisas erradas? Jesus nos deixou um princípio claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Vamos olhar para um exemplo na Bíblia que ilustra exatamente essa luta entre as prioridades. A história de Marta e Maria. Em Lucas 10, 38 e 42, vemos que enquanto Marta estava preocupada em servir e cuidar de todos os detalhes da casa, Maria escolheu ficar aos pés de Jesus ouvindo suas palavras. Marta estava fazendo algo bom, mas Maria fez a escolha certa, colocando Jesus no centro. Jesus até diz a Marta que Maria escolheu a melhor parte, que não lhe seria tirada. Isso nos ensina uma lição fundamental. As coisas ao nosso redor, por mais importantes que sejam, não podem tomar o lugar de Deus em nossa vida. Jesus nos ensina que quando buscamos a Ele primeiro, nossas preocupações começam a perder a força. A vida se alinha de uma forma que não conseguimos explicar, mas que sentimos no nosso íntimo. Colocar Deus em primeiro lugar não significa que não vamos ter desafios, mas é ter a certeza de que, com Ele no centro, temos paz para enfrentar qualquer dificuldade. Quando colocamos Deus acima de tudo, Ele começa a nos dar a direção que precisamos. A paz não é algo que vem das circunstâncias, mas de estar em Sua presença. E o mais importante, ao buscar a Deus em primeiro lugar, os problemas que antes pareciam grandes começam a se tornar pequenos diante do seu poder. Imagina se Deus estivesse no centro das suas decisões, do seu trabalho, dos seus relacionamentos. O que mudaria na sua vida? Quando colocamos Deus primeiro, as coisas começam a se encaixar. Não estamos mais agindo por impulso, nem com base apenas em nossas emoções, mas guiados por sua sabedoria e orientação. Quando buscamos a Deus, não estamos apenas esperando que Ele resolva nossos problemas, mas nos abrindo para viver o seu propósito. Isso traz uma transformação radical em nossa forma de viver, pois Deus não é só uma parte da nossa vida. Ele é o alicerce sobre o qual tudo deve ser construído. Ele é a nossa rocha, a base firme que nos mantém de pé quando as tempestades da vida surgem. No entanto, muitas vezes queremos colocar Deus em nossa vida, mas não no centro. Queremos que Ele nos abençoe, mas não estamos dispostos a dar-lhe a prioridade que Ele merece. Colocar Deus em primeiro lugar exige mais do que palavras. Exige ações, uma mudança radical em nossa forma de viver. Exige a coragem de romper com velhos hábitos, com prioridades que não são de Deus. Exige que coloquemos a nossa confiança nele, em vez de tentar controlar tudo sozinhos. Isso envolve tomar decisões que podem parecer difíceis ou até contraintuitivas, mas que, no final, nos levam a um lugar de paz e de realização verdadeira. Agora que sabemos a importância de colocar Deus em primeiro lugar, como podemos fazer isso na prática, no nosso dia a dia? Aqui estão algumas atitudes práticas que podem transformar a nossa vida espiritual e nos ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus. Defina um tempo especial para estar com Deus. Muitas pessoas dizem que não têm tempo para orar ou ler a Bíblia. A verdade é que o tempo sempre será preenchido com aquilo que consideramos prioridade. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nos comprometemos a reservar um tempo diário para Ele. Isso não é uma obrigação, mas uma oportunidade de estar na sua presença. Comece o seu dia com uma oração sincera, pedindo direção e sabedoria. Leia a palavra de Deus não apenas como um livro, mas como um guia para a vida.
A oração não é apenas uma conversa, mas um momento de entrega e escuta, onde permitimos que Deus fale conosco. Inclua Deus em todas as áreas da sua vida. Buscar a Deus primeiro não é apenas um momento isolado durante o dia. Isso deve ser refletido em todas as áreas da nossa vida. Pergunte a si mesmo: o que Deus tem a dizer sobre o meu trabalho, sobre o meu casamento, sobre os meus relacionamentos, sobre as minhas escolhas financeiras? Buscar a Deus primeiro significa convidá-lo a estar presente em todos os detalhes da sua vida. Quando você faz isso, suas decisões começam a ser influenciadas pelos princípios divinos e não pelas pressões do mundo. Isso não significa que será fácil ou que tudo sempre sairá como planejado, mas significa que você terá a paz de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ouça a voz de Deus e siga sua direção. Deus não apenas nos dá a sua palavra, mas também nos guia pessoalmente através do seu Espírito Santo. Desenvolver um coração sensível à sua voz é fundamental. Isso pode acontecer de maneiras sutis, como um sentimento de paz ou inquietação no espírito. Muitas vezes Deus fala conosco em momentos silenciosos no nosso interior. Quando você se dedica a buscar a sua vontade, mesmo em questões pequenas, você começa a perceber com clareza os direcionamentos de Deus. Isso exige prática. E mais importante, exige que você esteja disposto a obedecer, mesmo quando a vontade de Deus contraria os seus próprios desejos ou os padrões do mundo. Não deixe que as preocupações roubem o seu foco. Um dos maiores inimigos de uma vida que busca Deus em primeiro lugar são as distrações. O mundo está cheio de coisas que querem ocupar nossa atenção. As preocupações financeiras, os problemas familiares, as pressões no trabalho, as distrações da mídia social, entre outros. Isso pode facilmente fazer com que Deus fique para trás. No entanto, a Bíblia nos ensina que devemos buscar a sua paz, não as preocupações que o mundo nos oferece. Quando Deus está no centro, as preocupações do dia a dia perdem a força. Isso não significa que as dificuldades desaparecerão, mas que você terá uma confiança inabalável em Deus para enfrentar o que vier. Mantenha o compromisso diariamente. Colocar Deus em primeiro lugar não é algo que acontece de uma vez por todas. Não é uma decisão única, mas um compromisso diário. Cada dia traz novas escolhas e novas oportunidades para colocar Deus em primeiro lugar. Alguns dias serão mais difíceis que outros, mas é nesses dias que precisamos mais de sua presença. Seja fiel em sua caminhada com Deus, mesmo quando não sentir motivação ou quando enfrentar desafios. A perseverança na fé é uma das chaves para viver uma vida que honra a Deus. Lembre-se de que Deus não quer apenas parte de você. Deus não quer ser apenas uma parte da sua vida. Ele deseja ser o centro, a razão pela qual você vive e toma decisões. Não podemos dividir o nosso coração entre Deus e os nossos próprios desejos. Jesus foi claro: ninguém pode servir a dois senhores. Quando tentamos fazer isso, acabamos enfraquecendo a nossa caminhada com Deus. Deus deseja uma entrega total, sem reservas. Isso pode parecer assustador, mas a boa notícia é que quando entregamos a nossa vida completamente a Ele, experimentamos uma paz e uma direção que nunca imaginamos. Permita que Deus transforme seu coração. A busca por Deus é uma jornada de transformação. À medida que colocamos Deus em primeiro lugar, Ele começa a moldar o nosso coração, nos tornando mais parecidos com Ele. Isso afeta como tratamos as outras pessoas, como lidamos com nossos problemas, como reagimos às dificuldades. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, Ele transforma as nossas motivações, os nossos desejos e até os nossos pensamentos. O que parecia importante antes começa a perder o seu valor quando comparamos com a grandiosidade da presença de Deus em nossa vida. Agora que entendemos o porquê de colocar Deus em primeiro lugar, vamos refletir mais profundamente sobre como fazer isso de maneira prática, no dia a dia, e como essa mudança de prioridades pode afetar todas as áreas da nossa vida. Decida fazer a vontade de Deus.
não a sua própria vontade. Colocar Deus em primeiro lugar é uma escolha diária, e muitas vezes essa escolha envolve a decisão de abrir mão da nossa própria vontade. Deus nos chama a viver uma vida de obediência à sua palavra, mesmo quando isso vai contra nossos desejos ou planos pessoais. Lembre-se de que, ao fazer a vontade de Deus, você está permitindo que Ele cumpra seus planos perfeitos em sua vida, mesmo que às vezes isso pareça difícil ou desconfortável. Jesus, em Mateus 16, 24, nos diz: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso significa que a nossa prioridade deve ser seguir Jesus, independentemente das nossas vontades pessoais. Colocar Deus em primeiro lugar implica sacrificar nossos próprios desejos em favor do propósito dele para nós. Em nossa vida diária, isso pode significar dizer não a coisas que parecem boas, mas que não se alinham com os princípios de Deus. Pode significar deixar de lado a ansiedade ou o medo, entregando tudo em suas mãos. É uma escolha de confiar mais em Deus do que em nossas próprias forças. O maior exemplo disso é Jesus, que mesmo enfrentando o sofrimento na cruz, escolheu obedecer ao Pai, dizendo: Não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Crie hábitos espirituais consistentes. Para que Deus seja verdadeiramente a prioridade, é necessário estabelecer hábitos espirituais consistentes. Não podemos esperar que nossa vida espiritual cresça sem um esforço intencional. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, isso se reflete em nossa rotina. Crie o hábito de orar todos os dias, seja de manhã ao acordar, seja à noite antes de dormir, ou em qualquer momento do dia em que você se sinta inspirado a conversar com Deus. A oração é uma maneira de afirmar que Deus é a prioridade, que dependemos dele para tudo. Da mesma forma, ler a Bíblia deve ser um hábito diário. Quando lemos a palavra de Deus, não apenas adquirimos conhecimento, mas também nos alinhamos com sua vontade. A Bíblia nos guia, fortalece nossa fé e nos dá sabedoria para tomar decisões em nossa vida diária. Além disso, a meditação na palavra e o jejum, quando praticados com o coração voltado para Deus, nos ajudam a focar em sua presença e nos ajudam a discernir melhor sua vontade. Esses hábitos espirituais devem ser uma prioridade, não apenas em tempos de necessidade, mas em todos os momentos. Busque o Senhor em meio às dificuldades. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, isso não significa que não teremos dificuldades, problemas ou desafios. Pelo contrário, colocar Deus no centro nos prepara para enfrentar os obstáculos da vida com fé e confiança. Ao enfrentar dificuldades, é natural que busquemos o controle das situações. Mas colocar Deus em primeiro lugar significa reconhecer que Ele tem o controle absoluto sobre tudo. Quando passamos por situações difíceis, nossa tendência muitas vezes é confiar apenas em nossa própria capacidade de resolver os problemas. No entanto, ao colocar Deus em primeiro lugar, entregamos nossas dificuldades a Ele, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Isso pode incluir orar e pedir direção, mas também aprender a confiar no seu tempo e no seu modo de agir, mesmo quando não conseguimos ver a solução imediata. Davi, no Salmo 34, 17 e 18, nos lembra: Os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Quando enfrentamos problemas, colocar Deus em primeiro lugar significa recorrer a Ele com um coração humilde, esperando sua ajuda e direção. Sirva aos outros em nome de Deus. Outra maneira de colocar Deus em primeiro lugar é servir aos outros. Quando Jesus ensinou sobre o maior mandamento, ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. E o segundo mandamento é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma questão de orar ou ler a Bíblia, mas também de viver a sua vontade em nossas ações. Servir aos outros com um coração puro, não esperando nada em troca,
é uma maneira poderosa de colocar Deus no centro da nossa vida. Isso reflete a maneira como Jesus viveu entre nós, servindo aos outros, amando incondicionalmente, curando e ajudando. Ao ajudar os necessitados, ao ouvir aqueles que precisam de conselhos ou apenas da nossa companhia, colocamos Deus em primeiro lugar, porque estamos vivendo conforme os seus ensinamentos. Além disso, ao servir aos outros, fortalecemos nossa relação com Deus. Ele nos chama para ser a luz do mundo, e essa luz brilha quando demonstramos seu amor por meio de nossas ações. Colocar Deus em primeiro lugar significa que nossos atos de serviço a outros não são para nossa glória, mas para sua honra. Confie que Deus está no controle, mesmo quando não vemos. Muitas vezes, quando tentamos colocar Deus em primeiro lugar, as coisas não acontecem como esperávamos. Podemos orar, buscar sua direção, mas as respostas nem sempre vêm na velocidade ou da forma que imaginamos. Isso pode gerar frustração ou dúvida, mas um coração que coloca Deus em primeiro lugar confia que Ele está no controle, mesmo quando não vemos a solução imediatamente. A Bíblia nos ensina em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso nos lembra que nossa confiança em Deus deve ser inabalável, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Colocar Deus em primeiro lugar é confiar que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Busque a transformação interior. Por fim, colocar Deus em primeiro lugar também envolve uma transformação interior. Muitas vezes as mudanças externas que buscamos só podem acontecer quando permitimos que Deus mude nosso coração e nossa mente. A vida cristã não se resume a regras externas, mas a uma mudança profunda e contínua dentro de nós. Ao nos entregarmos totalmente a Deus, Ele começa a nos moldar à imagem de Cristo, transformando nossa maneira de pensar, sentir e agir. Romanos 12:2 nos diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação interior nos permite tomar decisões que honram a Deus, mesmo quando não estamos sendo observados. Ela nos dá a força para resistir às tentações e viver de acordo com os princípios de Deus. Agora que exploramos como colocar Deus em primeiro lugar, lembre-se de que isso não é apenas uma decisão única, mas uma prática diária que transforma todas as áreas da sua vida. Ao colocar Deus no centro, você experimenta paz, direção e segurança, independentemente das circunstâncias. Lembre-se, a verdadeira paz vem de viver conforme a vontade de Deus, e quando Ele ocupa o primeiro lugar, tudo o mais se alinha. Cada passo que você dá, cada decisão que toma, deve ser guiado pela sua vontade. Quando Deus é a prioridade, tudo o mais encontra seu devido lugar. Então, o que você escolhe hoje? Decida neste momento colocar Deus em primeiro lugar em sua vida e observe como Ele começará a transformar sua vida de uma maneira que você nunca imaginou.